Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Bom Jesus Construção e Acabamento. Seu sonho se realiza aqui, em Leme. Olá, boa noite. Vamos ver como foi a agenda dos candidatos hoje. João Dória, do PSDB, foi atrás de votos no Centro-Oeste paulista. O candidato tucano foi recebido em Pederneiras por empresários. Conheceu o porto intermodal que faz a conexão entre rodovias, ferrovia e a hidrovia Tietê-Paraná. Pelo Rio, São Paulo se conecta a 5 estados. A produção agrícola chega por barcos e segue para o Porto de Santos de trem ou caminhão. O candidato prometeu melhorias com dinheiro da iniciativa privada. Há recurso em abundância no plano internacional e com interesse em investir no Brasil. Investidores da China, da Arábia Saudita e do Oriente Médio têm interesse nesse investimento. Não apenas no intermodal específico da hidrovia, mas também em ferrovias. E é assim que nós faremos modernização com recursos privados, gerando empregos, oportunidade e modernidade no transporte de carga, passageiros e também para o turismo. O candidato também visitou uma indústria de peças agrícolas e falou sobre geração de emprego. A agenda pública terminou em Jaú, onde Dória conheceu a Santa Casa e o polo produtor de calçados da cidade. Paulo Scaff, do MDB, visitou empresas da região de Campinas. Foi uma longa caminhada entre máquinas e robôs. Paulo Scaff, do MDB, percorreu os corredores de uma fábrica em Jaguariúna, que produz 1 milhão de celulares por mês e emprega cerca de 3.500 pessoas. Ainda de manhã, visitou uma indústria de plásticos com 900 funcionários. A região de Campinas é um importante parque industrial do estado. Uma das propostas que o candidato destacou aqui em Jaguariúna foi a geração de emprego para setores de alta tecnologia. Scaff disse que muitos dos futuros empregados da indústria vão precisar de formação para atender às novas demandas de mercado. Vou focalizar as nossas ETECs e FATECs em cursos linkados com o mundo. Vamos trazer o futuro para o presente para preparar a mão de obra para os novos empregos. Nos próximos 10 anos haverão muitas mudanças com a revolução industrial que está acontecendo no mundo, essa grande revolução tecnológica, inteligência artificial. Nós não podemos ceder, nós não podemos nos desanimar. Confira agora a previsão do tempo. Boa noite. Feriado prolongado com tempo aberto e a secura volta na região. Olha só no mapa. Amanhã a umidade relativa do ar pode chegar a níveis críticos, menor que 30%. Isso acontece ali para o meio da tarde, quando o calor aperta. Então atenção à hidratação e ao uso do protetor solar. E faz calor em Ribeirão Bonito, máxima de 31 graus na cidade. Em Santa Gertrudes, 27. E São João da Boa Vista amanhece friozinho, com 11 graus de temperatura, sobe para 28. E o feriadão tem máxima em São Carlos de 30 graus, fim de semana com mínimas de 16 e tardes quentes entre 30 e 31 graus. A seguir, os números da nova pesquisa Datafolha para o governo do estado. É já já. O Datafolha divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do estado. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Então, vamos aos números. João Dória, do PSDB, tinha 25% na primeira pesquisa e manteve o mesmo número agora. Com a margem de erro, tem entre 23% e 27%. Paulo Scaff, do MDB, aparecia com 20%, agora tem 23%. Com a margem de erro, entre 21% e 25%, e está tecnicamente empatado com Dória. Márcio França, do PSB, somava 4%, agora 8%. De 6 a 10, com a margem de erro. Luiz Marinho, do PT, tinha 4%, agora tem 5%, com a margem de 3 a 7%, e está tecnicamente empatado com França. Professora Lisete, do PSOL, e Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, tinham 2% e mantiveram, entre 0 e 4%, com a margem de erro. Toninho Ferreira, do PSTU, Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, PRTB, e Rogério Schecker, do Novo, estavam empatados com 1% e continuam assim,
Com a margem, tem entre 0 e 3. Brancos e nulos somavam 26% e agora 22%. Não souberam ou não responderam, eram 11%, agora 8%. O candidato Edson Dorta, do PCO, não pontuou. O Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam. Na primeira pesquisa, 32% não votariam em João Dória, do PSDB. Agora são 33%, com a margem de erro entre 31% e 35%. Paulo Scaff, do MDB, não seria o escolhido por 21% dos eleitores, agora por 23%. Com a margem de erro, o número varia de 21% a 25%. Não votariam em Luiz Marinho, do PT, 19% dos eleitores. Nesta pesquisa, são 24%. Entre 22% e 26%, com a margem de erro. Márcio França, do PSB, não teria o voto de 15%, e agora 17% dos entrevistados, considerando a margem de erro entre 15% e 19%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, não seria o escolhido por 14%, e agora por 18%. Com a margem de erro, são entre 16% e 20%. Não votariam na professora Lisete, 11%, agora 15%. Entre 13% e 17%, de acordo com a margem de erro. Não escolheriam nenhum dos candidatos, 11%, agora 9% dos entrevistados. Não souberam ou não responderam, 14%, agora 10%. Votariam em qualquer um, eram 3%, agora são 4%. Foram realizadas 2.030 entrevistas entre os dias 4 e 6 de setembro em 60 municípios paulistas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos voltar agora a falar da campanha dos candidatos ao governo do estado. Márcio França visitou uma obra da Sabesp na capital. Candidato à reeleição, o governador Márcio França vistoriou a obra, ouviu explicações de engenheiros sobre a nova tubulação de esgoto e conversou com crianças que faziam uma excursão no canteiro. Depois, percorreu as galerias que levarão todo o esgoto para a estação de tratamento em Barueri. Questionado se a visita era como governador ou candidato, Márcio França explicou. Eu só sou uma pessoa, não sou duas, né? Então, quando eu ando, eu sou o governador e, naturalmente, se eu não deixo de ser, num instante, o Márcio França para ser outro Márcio França. Depois de visitar a obra, o candidato diz que investirá em saneamento básico e na despoluição dos rios da cidade. Também prometeu dar fim ao racionamento de água. Nós temos que completar saneamento básico para todo o estado de São Paulo. Mas antes disso, nós temos que completar a água. Por exemplo, em Guarulhos, nós já temos rodízio de água. É inadmissível em São Paulo, no estado de São Paulo, numa cidade tão grande, a gente ter rodízio de água, né? Paulo Scaff foi citado em um inquérito da Polícia Federal que investiga o repasse ilegal de dinheiro da Odebrecht para integrantes do MDB, o partido dele. A investigação encontrou indícios de que a campanha de Scaff, em 2014, recebeu parte dos recursos por meio de Caixa 2. O inquérito foi encaminhado hoje ao Supremo Tribunal Federal. A PF investigou se políticos do MDB solicitaram 10 milhões de reais a executivos da Odebrecht durante um jantar no Palácio do Jaburu, em Brasília. E concluiu que, desse total, 5 milhões foram repassados para a primeira campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo por meio de Caixa 2. Marcelo Odebrecht, um dos delatores, contou que recebeu pedido de apoio a Paulo Scaff no valor de 6 milhões. E que avisou ao próprio Scaff que a quantia era muito alta e que precisava de autorização para extrair os 6 milhões do total de 10 que já estavam sendo negociados com o partido. Outro delator, Fernando Migliaccio, disse que Paulo Scaff tinha o codinome de Tabule ou Kibe no departamento de propina da Odebrecht. O dinheiro teria sido repassado entre agosto e outubro de 2014. Paulo Scaff já tinha prestado depoimento à Polícia Federal nesse inquérito e negado Caixa 2. Hoje, durante campanha, voltou a afirmar que todas as doações recebidas em 2014 foram legais e devidamente registradas no TSE. Amanhã, por causa do jogo da Seleção Brasileira, o EPTV2 é mais cedo, 20:07, não vai perder. E daqui a pouco, logo mais, às 8:55, tem Jornal Nacional. A gente vai estar te esperando aqui amanhã. Uma ótima noite.
Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Bom Jesus Construção e Acabamento. Seu sonho se realiza aqui, em Leme.